Aqui chegamos no arcano 11. 1 mais 1, 2, voltamos lá para aquele número de equilíbrio. É o mesmo número que temos no arcano da sacerdotisa, né? É um número feminino e vai cuidar aqui desse arcano especificamente. Tem o vermelho, que é a questão do poder, né? Mas eu tenho os dois pilares, eu tenho dois elementos distintos, eu tenho a espada, que representa o karma, e tenho a balança, que é a questão do equilíbrio. Então é um arcano que nos faz um convite a ter equilíbrio. Equilíbrio, imparcialidade, verdade, né? A justiça, ela cuida da verdade. Então, e um ponto super importante que é a carta do colher o que plantou. Então, se você, dentro da sua jornada, fez um bom plantio, aqui é o momento de colher. Equilíbrio, né? Questões judiciais estão aqui, relacionadas a isso daqui. Então, se o consulente perguntar sobre questões judiciais, estão aqui também. Imparcialidade e verdade. A carta da justiça em si não tem tantos elementos, tá? Tem mais... E tem movimento porque a justiça não para, a justiça é o tempo todo, né? Tem um pouco de movimento aqui. E aqui a gente chega no arcano 12. Arcano 12, o enforcado ou pendurado, de acordo com alguns decks. Aqui é um camarada que está preso de cabeça para baixo, né? Com a cabeça iluminada, está fazendo aqui um símbolo, um número 4 com as pernas. Número 4, como eu disse, é um número de base, né? É um número quadrado. Então aqui, nesse aspecto aqui, até é uma questão de lógica, a pessoa está com a cabeça virada, a pessoa está pendurada com a cabeça para baixo. Isso quer dizer que falta base para ele, né? Porque ele está com a base do lado de cima, ao contrário. Ele deveria estar com os pés no chão, não com os pés pendurados. Esse arcano aqui é um arcano que fala dos sacrifícios, né? Quando a gente fala eu só vou voltar em uma questão aqui. A gente fala desse arcano aqui, do arcano 6, ele é o arcano do livre-arbítrio, correto? E o livre-arbítrio ele vai te dar a opção para aprender ou pelo amor ou pela dor. Uma vez que você persegue, que você vai seguir pelo caminho do amor, você vai ter alguns arcanos que vai te dar esse caminho, né? Você vai sair do 6, você vai para o 7, você vai para o 8, você vai para o 9, você vai para o 10, você vai para o 11, depois você vai pular lá para o 14, né? E aí seguir. Se você escolher o caminho da dor, você vai sair do arcano 6, você vai para o arcano 12 e vai pelo caminho da dor. É o arcano 12, depois o arcano 13, depois o arcano 15, depois o arcano 16. A gente está falando de enforcado, morte, diabo e torre. Então esse daqui é uma carta de sacrifício, é um arcano de sacrifício. É uma carta de que não tem movimento, é uma carta de pura inércia. A pessoa se coloca nessa condição, se colocou nessa condição de sacrifício, ou estar sacrificando por alguma coisa, né? E é uma pessoa também que busca a iluminação. Então é um momento assim, de parar e pensar o que está acontecendo. E sair dessa zona de conforto, né? Porque muitas vezes a pessoa ela está dentro dessa condição de enforcado porque ela quer. Então você, como tarólogo, como estudante de ocultismo e de outros oráculos, você vai simplesmente falar para essa pessoa que falta movimento e que vai perguntar se algo está acontecendo, por que ela se colocou nessa condição, né? Para ter entendimento. Jesus Cristo, né, ele sacrificou-se, né? Então aqui pode-se ver entender como se fosse uma cruz. Odin também se sacrificou, ficou um tempo pendurado para conseguir conhecimento, não é? Então essa carta aqui, esse arcano, ele fala sobre os sacrifícios que são feitos,
né? O que você está abrindo mão, ou o que está deixando de fazer em um bem maior. E aí seguimos para o arcano da morte, o 13, que na verdade não é morte física, é vida, porque esse arcano aqui é aquela possibilidade de você ceifar as coisas que não te pertencem e começar com coisas novas e fazer uma transformação, mas essa transformação tem que ser assim, para ontem, né? Porque a morte não espera, ela passa em cima do imperador, ela passa em cima do Papa. Aqui a gente tem uma questão de a bandeira branca, que é uma rendição, né? Bandeira de quando a pessoa vai se render, ela põe a bandeirinha branca ali. O símbolo da caveira, igualdade. Todo mundo passa por isso. Por isso que o caminho da dor, enforcado, morte, diabo e torre, é o caminho que todo mundo vai passar alguma vez na sua vida, né? Isso está presente dentro da nossa vida humana, aqui, dentro do nosso caminho em si. Então é algo que a gente passa. É o transformar, né? Mas é o transformar de uma coisa assim, que você precisa cortar. Se vocês, didaticamente falando, o símbolo da morte qual que é? É aquela figura que tem um capuz e que tem uma foice. E a foice ela é utilizada para ceifar, né? Ela corta de uma vez só. Ela é usada para agricultura, basicamente, né? Então é colocada numa vez que vai ser ceifado, vai ser cortado aquilo ali de uma vez só. Então é um momento de transformação. Então é um morrer para viver. Então é aquilo que você vai encerrar um ciclo, literalmente, para começar outro. Então é uma carta que está associada à transformação. Ao que muitos falam, não é uma carta de morte física. Pode ser? Sim, desde que ele esteja associado a algum outro, ou que as outras cartas ao redor indiquem uma questão de enfermidade, uma questão de doença e tudo mais. Mas, de modo geral, é uma carta... eu não vejo... Por estudar, a gente tem que entender que o tarô ele precisa se anular. Ele não é nem positivo nem negativo. Ele tem que ser zero dentro da sua conta. Senão, ele seria descompensado. Ele não estaria equilibrado, né? E o equilíbrio precisa existir. Então, a gente tem esse símbolo aqui, que é uma questão de transformação. Por quê? O lugar ao sol, todo mundo tem. E o sol está aqui no final. Então, tem que transformar para ressurgir, para as novas oportunidades, para os novos ciclos. Mas tem coisa que precisa ser eliminado e é para já. Tá? Não é para postergar nenhum tipo de condição. E aqui chegamos no meio termo, né? A gente, quando fala da Carta da Justiça, a gente está no meio do deck praticamente, né? No meio dos arcanos maiores, né? Metade de 22 é 11, mas essa carta aqui, o arcano da temperança, é onde a gente começa a ter alguns insights de transformação, assim, para aquela coisa saindo do sufoco mesmo. É o passo de cada vez, é o caminho do meio, é a questão de trabalhar com os equilíbrios, principalmente a parte emocional, quando a gente fala de água, né? Tem tanto a água aqui no pezinho, quanto aqui na troca dos cálices. E aqui atrás, nesse pôr do sol aqui, temos uma montanha e temos um caminho, ou seja, não é nem 8 nem 80, é o caminho do meio. Então é o caminho do equilíbrio, da harmonia. Não necessariamente precisa ser 8, não precisa ser 80, né? Tente encontrar o caminho do meio para essas questões. Estar equilibrado. É uma questão, traz uma questão de que está bem por estar aqui abençoado com a figura de um anjo. O anjo ele traz novidades, né? Ele é anunciador. Então, assim, não é uma carta rápida. A temperança são coisas que vai acontecendo devagar, né? Para eu temperar o ferro, eu preciso esquentar, eu preciso derreter, eu preciso fazer a forma dele, deixar ele em forma certinho, depois ele precisa esfriar, depois eu preciso esquentar, vai tomar pancada, não vai estar alinhado, vai passar no alinhamento, né? É um processo lento.
Então não é um arcano que vai trazer velocidade, não é o carro, que é uma coisa assim muito instantânea. Então é uma carta, assim como a carta do Papa, o Hierofante, o Arcano 5, é uma carta que tem uma certa lentidão, mas é um cenário positivo, tá? É uma carta que, todas as cartas que elas vão falar de iluminação, vai falar de Deus ou algum tipo de religiosidade, elas têm um fundo branco, né? Essa daqui tem o Papa também, eles têm um fundo branco, então ele vai trabalhar muitas questões assim de fé, né? Precisa ter fé, precisa acreditar que as coisas vão, de alguma forma, vão melhorar, que as coisas vão acontecer, né? Muito bem.